Olá, concurseiros! Hoje falaremos sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a banca escolhida é a FCC, Fundação Carlos Chagas. Esse ano é o ano da Secretaria de Educações. Saiu de Brasília, saiu de Pernambuco, Bahia, tá saindo de Goiás agora, tá para sair de Minas Gerais, cada uma com a banca, não é verdade? Então não adianta você estudar LDB, o Distrito Federal, que são questões de certo e errado. Pernambuco também são questões de certo e errado. Já algumas outras são de múltipla escolha. Então, sua banca é de múltipla escolha, sua banca é a FCC, assista esse vídeo aqui, vai te ajudar bastante. Por quê? Vou comentar alternativa por alternativa, vou falar quais são as pegadinhas que a banca FCC gosta de colocar e vou te ensinar o melhor caminho de acertar essas questões e encontrar o gabarito certo, tá? Se você interessou nessa aula, vamos aqui até o final, tá? E para não ter enrolação, questão número 1. Dentre as responsabilidades expressas na LDB, são responsabilidades coletivas do grupo docente. Vamos lá. Essa questão aqui, vamos direto para a questão. Tem duas palavrinhas-chave direto na pergunta. Antes de olhar alternativa por alternativa, a gente tem que ficar de olho nisso. Ó. Falou responsabilidade, mas de quem? É uma coletiva, não é uma responsabilidade de uma pessoa só. Uma responsabilidade de várias pessoas, coletivamente. De quem? Do grupo docente, não é o discente. Quem é o grupo docente? Professores. Grupo discente? Os alunos. Então, para resolver esse tipo de questão, você não tem que saber tão a fundo a LDB, não. Você tem apenas saber que a resposta tem que ser uma resposta de um grupo de pessoas que tem que resolver, e esses grupos de pessoas têm que ser professores. Tá? Com esse macetinho, você já resolve as questões. Quer ver? Letra A. Participação na elaboração da proposta pedagógica da escola. Ô, Jadeu, eu não sei se o professor faz proposta pedagógica da escola. Então vamos continuar lendo. 2 períodos de planejamento, avaliação e formação contínua em serviço. Pode ser, professor? Pode. Mas fica com dúvida. Então vamos passar para a próxima. É assim que vai fazendo as questões da FCC. Tá? Vai deixando que você tenha dúvida paradinha lá, até você encontrar erros, tá? Sempre vai ter erro nas outras alternativas, até você encontrar certo. Olha só. B. Elaborar e cumprir plano de trabalho da sua turma, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Por que eu dei ênfase na da sua turma? Se a turma é minha, por que o outro professor vai dar pitaco na minha aula? Então, quem vai elaborar e cumprir o plano de trabalho da minha turma ou da sua turma, se for sua turma é você, se for minha turma é eu. Então não vai ser um grupo de professores. Veja que o enunciado falou, é responsabilidade coletiva, não é o grupo de pessoas que tem essa responsabilidade de cumprir o plano de trabalho da minha turma. Só eu que tenho essa responsabilidade. Da sua turma é você. Então, da sua turma matou. Sabe o que eu falei? A resposta sempre está na pergunta. A pergunta falou que é um grupo de pessoas. E falou que esse grupo de pessoas são professores. Então, se não for mais de um professor, não tem resposta. C. Ministrar os dias letivos, registrar a frequência dos alunos e zelar pela sua aprendizagem. Quem vai registrar a frequência do aluno? O professor que está fazendo a chamada, não é verdade? Quem faz a chamada na sua turma? É você ou outro professor? Ah, já deu, mas na minha turma do aula do ensino médio tem 10 professores, cada um faz sua chamada. Sim, da sua aula. Tá? Aqui você vai registrar a frequência dos alunos na sua aula. Quem faz isso na sua aula é você. Não é um grupo de professor que chega lá, todo mundo na mesma aula fazendo chamada, não. Cada um faz a chamada na sua aula específica. Então, a pergunta pediu responsabilidade coletiva. Aqui, responsabilidade individual. Então, não é a letra C. Tá vendo os macetinhos? Eu precisei saber muita coisa da LDB para responder isso aqui? Não. Eu tenho que pegar as palavrinhas-chave que estão na pergunta. Próxima pergunta. C. Ministrar os dias letivos, registrar a frequência dos alunos. Não, já li a letra C, né? Frequência dos alunos, já falei que está errado. D.
administrar o pessoal da escola. Tem uma coisa errada aí. Professor vai administrar o pessoal da escola, vai administrar o que a pessoa que está lá na portaria está fazendo. O professor vai administrar o que a cantineira, você está fazendo a merenda certa ou não. Administrar o pessoal da escola, da limpeza, da secretaria. É o professor que faz isso? Não. Provavelmente deve ser o diretor, o vice-diretor, ou alguém mais. Está trabalhando na escola que tem responsabilidade para alguns administrar alguns servidores. Tá? Não é o professor. Não cabe ao professor. Veja que a pergunta falou. Responsabilidade coletiva. Ou seja, mais de uma pessoa. Por isso a gente eliminou a B e a C. Porém, responsabilidade de quem? Dos docentes, que são os professores. Então a letra D já não é. Letra E, notificar o conselho tutelar. Não, isso é responsabilidade da escola. A escola que vai notificar o conselho tutelar do município a relação dos alunos com frequência irregular. Mesmo porque o professor só sabe a frequência dos alunos na sua turma, na sua classe. Ele não sabe se o aluno está frequente em todas as aulas. Pode ser que aluno que entrou lá, assistiu as primeiras aulas, pulou o muro, fugiu e não assistiu as últimas aulas. Quem vai administrar isso? A escola, não é você, professor. Tá? Então só sobrou letra A. Tá vendo? Eliminando a alternativa, o que sobrar acerta. É isso que a FCC espera que você saiba fazer na hora da prova. Tá vendo? Com macetinha a gente acaba descobrindo tudo. Não adianta você ficar assistindo 1000 aulas sobre LDB, não adianta você ler LDB umas centenas de vezes se você não sabe os macetes na hora da prova. Se você não sabe como eles elaboram as provas. Tá? Não sabe encontrar as palavrinhas-chave. É o mais importante do que estudar, tá? Mas não pode deixar de estudar, não. Quanto mais você estudar, quanto mais macete de palavras-chave você descobrir, casou os dois, a aprovação é sua. Vamos para a próxima questão? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem a vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A LDB regulamenta a... Vixe, deu um texto bonitinho. A pergunta ficou só no finalzinho. A LDB regulamenta a... O que é uma LDB? É uma lei federal. O que regulamenta? É regulamentar o ensino que seja pelo menos um mínimo de padrão no Brasil inteiro. É lógico que a LDB não vai conseguir fazer que o Brasil inteiro tenha a mesma grade curricular, o Brasil inteiro tenha as mesmas matérias. Por quê? O Brasil é muito diferente, se pegar o sul, do nordeste, do centro, é muito diferente. Mas o mínimo comum tem que ser igual no Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai ter que estudar português, o Brasil inteiro vai ter que estudar matemática. Existem as matérias mínimas. Aí cada estado, cada município pode acrescentar coisas da região, coisas culturais, coisas que precisam mais. Talvez um estado que esteja com divisa com outro país aqui que fala espanhol, talvez seja interessante os alunos aprenderem espanhol. Talvez em outro estado mais longínquo não seja. Tá vendo? Então, para isso que serve a LDB. Regulamentar pelo menos um mínimo que seja igual no Brasil inteiro. Tá? Sabendo disso, vamos olhar as alternativas. A LDB regulamenta a educação familiar? Como é que a LDB vai regulamentar dentro da sua casa, dentro da casa do seu aluno? Não tem como. Tá? Não tem como. Quando falou LDB, regulamentar o ensino dentro da escola. Não tem como ir lá dentro da casa e falar, pô, dona Maria, você tem que ensinar o dever de casa dessa maneira. Não tem como. Então, educação familiar, letra A já está errada. B, educação não formal. Não tem jeito, gente. Que ocorre nas relações sociais. Educação não formal pode ser qualquer coisa. Ele pode ter aprendido algo com seu pai, uma profissão com seu pai. É um tipo de educação. Educação profissional ainda. Porém, não é formal. Não tem como a LDB regulamentar algo que não seja formalmente dentro de uma escola. Tá vendo? Com essas palavrinhas, sabendo o que é uma LDB, que é uma lei federal regulamentar o ensino, você sabe
eliminar a alternativa. Letra C, formação permanente da pessoa, desde o nascimento ao longo da vida. Então, toda a formação, todo o curso, toda a aprendizagem que essa pessoa teve ao longo da vida, tem jeito de ser regulamentado por uma lei federal? Não, porque existem os cursos não formais, como está aí, existem aprendizados culturais da região. Pode ter aprendido com o pai, com o tio, ensinado alguma coisa para ele. Pode ter feito um curso livre. Cursos livres não é regulamentado pelo LDB. Cursos livres não precisa de autorização do MEC. Então não tem como falar isso aqui. Permanente a vida inteira? Não tem como, tá? Vamos lá. D. Formação de caráter, dos hábitos e das atitudes. A LDB vai formar o caráter de alguém. Isso é coisa pessoal, ó. Familiar é coisa pessoal. Caráter é uma coisa pessoal. Ao longo da vida, nascimento, coisas pessoais. Não tem como a LDB regulamentar isso, gente. Como que a LDB vai regulamentar seu hábito? Olha aqui, ó, questões caiu para pedagogo, tá vendo? 2018, não é questão antiga, não. Continua caindo assim na FCC. Letra E, educação escolar que ocorre em instituições próprias por meio do ensino. Aí sim, tá vendo? Se é uma instituição, não é informal. Uma coisa formal, uma instituição, uma escola. Ela vai regulamentar isso, seja particular, seja pública. Isso ela consegue regulamentar. Então, com essas palavrinhas, educação familiar, não formal, ou desde o nascimento, ou caráter, hábitos, não tem nada a ver com lei. O Estado não pode intrometer nisso. Com essas palavrinhas se acerta. Então, em vez de ficar lá decorando página por página, decorando, assistindo com as 1000 aulas que os cursinhos estão te dando, foca nas questões. Foca em encontrar as palavrinhas que não tem nada a ver com o contexto. Tenho certeza que vai passar nesse concurso público, tá? Conte comigo, que sempre estarei ajudando vocês aqui a passar no seu concurso público, tá? Vamos para a próxima questão. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que... A educação de jovens e adultos é destinada a quem? Aquela pessoa que não pôde estudar na época própria. Como eu estou falando, jovens e adultos, ou seja, a pessoa já passou da idade escolar. Então fica fácil a gente matar a questão, né? Bom, letra A. Foram reprovados em 2 anos consecutivos no ensino fundamental e médio da escola regular de ensino. Não. Ou então quer dizer que foram fundamental? Então o menino lá com 12 anos foi reprovado 2 vezes consecutivas. Aí então ele passou para 13 e 14. 14 anos ele é um jovem, um adulto? Não, ele vai continuar fazendo ensino fundamental, um ensino médio. Pode ter algum outro projeto do governo aí, aqui eu sou de Minas, eu trabalho na Secretaria de Educação aqui de Minas. Aqui existe um projeto que, quando o menino está reprovando demais, aí faz 2 anos em mas ele não vai fazer educação de jovens e adultos. Tá? Não é porque ele repetiu 2 vezes seguida, não. Porque continua sendo adolescente, ele não é um jovem ainda, tá? A não ser se ele passar muito da idade de estar no ensino fundamental, aí que vai fazer. Então não tem nada a ver para ser reprovado 2 anos seguidos, não. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tá com 12 anos, você provou mais uma, tá com 13, você provou mais um, tá com 14. Muito novo ainda. B. Não tiveram oportunidade de estudar no ensino regular de uma escola pública por motivos de saúde e trabalho. Aqui não falou nada da idade dele. Eu falei, se for um menino de 12 anos de novo, mesmo não podendo a pessoa de 12 anos trabalhar, o pai arranjou um jeito de colocar ele na roça trabalhando. Pensa só. Esse menino, por motivo de trabalho, ou motivo de saúde, ele não está estudando. Ele vai ficar 1, 2, 3 anos fora, ele ainda vai estar com 13, 14, 15 anos. Está novo ainda. Tá vendo? Olha o nome, jovens e adultos. Falou a idade dessa pessoa? Não. Como você vai ter certeza que essa pessoa ficou muito tempo fora da sala de aula? Não tem como. Se não tiver acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Qual que é a idade própria? A idade
Por exemplo, fundamental. Se tivesse que a idade está no ensino fundamental, idade própria para o ensino fundamental, idade própria para o ensino médio. Se ele passou dessa idade, ele não está na idade própria mais. Então, eu acho que essa resposta está certa, tá? Mas vamos olhar as outras alternativas. O que eu falei na FCC? Encontramos os 4 erros. O que sobrar está certo. Essa C estou em dúvida. Falando na idade própria pode estar certa. D. Estão defasados no ensino, precisando recuperar o tempo perdido para poder ingressar no mercado. Defasar no ensino quer dizer o quê? Quantos anos que ele está fora? Qual que é a idade dessas pessoas? A letra C ainda falou, ele não está na idade própria. Então, ou seja, já sabe que ele não está na idade, está no ensino nem fundamental e nem na idade está no ensino médio. Ou seja, está com uma idade mais avançada que isso. Por isso a letra C está mais certa. Aqui não falou nada de idade. Letra E. Não foram aprovados nos testes de ingresso à escola do ensino fundamental ou médio no período diurno. Não tem nada a ver. Quer dizer que só porque ele não estudou diurno, vai estudar noturno e vai para o ensino de jovens e adultos? Qual que é a idade dessa pessoa? Essa idade pode estar nos jovens e adultos? Então, como eu eliminei tudo, a mais certa aqui é a letra C, que falou que ele não está nem com a idade própria, nem do fundamental, e nem com a idade própria, nem do ensino médio. Ou seja, está com uma idade um pouco mais avançada. Então, ele entrou na educação de jovens e adultos. Tá vendo? Como que a gente pode trabalhar as palavras? O poder das palavras tem. Dá uma lidinha, 2, 3 lidinhas na LDB é o suficiente para você conhecer ela como um todo. Porém, dá muito mais atenção a resolver questões da banca FCC. Do concurso FCC. Se você fazer outro concurso de outra Secretaria de Educação que não seja FCC, mas seja de múltipla escolha, esse vídeo também vai servir para você. Por quê? Porque aqui você vai aprendendo como que eu fui localizando as palavras-chave, como que eu estou interpretando as questões da FCC. Tenta fazer isso com a sua banca. E foque bastante o estudo nas questões da sua banca. Tá? É muito primordial isso. É isso que vai fazer você passar no concurso público. Tá? Vamos para mais uma questão? Em que pese a autonomia dada aos vários sistemas de ensino, a LDB atribuiu à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas diretrizes objetivam... Qual que é o objetivo da LDB? Já falando tanto sobre ela aqui. Já sabe, LDB é uma lei federal. LDB é para regularizar o ensino no Brasil todo, que tem pelo menos o mínimo de matérias iguais em todos os estados, em todos os municípios. E como já te disse, não tem como todos os estados ter a mesma grade curricular, porque algumas coisas locais a gente tem que se adaptar. Mas o mínimo existencial tem que ser igual no Brasil todo. Sabendo disso, a gente mata a questão. Quer ver? A. Assegurar um atendimento de igual qualidade a todos os alunos, possibilitando atingir melhores níveis de aprovação e permanência na escola. LDB, olha, melhores níveis de aprovação? É para isso que foi feita a LDB? Esse é o objetivo da LDB? Não. O objetivo é ter uma educação comum. Tá? B. Nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. É que eu falei toda hora em toda questão. Olha lá, nortear os currículos, ou seja, falar qual matéria que tem que ser comum em todos os estados, em todos os municípios brasileiros. Conteúdos mínimos. Porque quem é mínimo? Já falei. Porque pode ter um estado que precisa de um conteúdo a mais. Pode ter um estado que esse conteúdo a mais não vai servir no outro estado, porque no outro estado não precisa tanto disso. Vou olhar a regionalização, vou olhar a cultura daquela região. Tá? Então, aqui eu acho que é a letra A. Mas como já... Não, letra B, né? Vamos procurar os erros das próximas questões. Fornecer um ensino de igual qualidade a todos os alunos por meio do desenvolvimento de um currículo único em todas as escolas. Cansei de falar, não tem jeito de fazer um currículo único para o Brasil todo. Tem que se fazer um currículo mínimo. Assim, esse currículo aqui tem que ter no Brasil todo. Se vocês quiserem, cada estado, município, quiserem acrescentar coisas a mais a esse currículo, pode. O que não pode é retirar alguma coisa desse currículo. Dá menos que esse currículo que eu estou entregando.
Isso que fala. Mas tem um currículo igual no Brasil inteiro? Não tem como. Por isso essa aqui também está errada. Letra D. Prescrever uma grade curricular para todas as escolas de uma mesma região com a garantia da diversidade cultural do país. Ah lá, falou grade curricular para todas as escolas de uma mesma região. Não, já falei, não tem a mesma grade curricular. Existe um currículo mínimo para todas as regiões, tá? E grade curricular, a gente não pode confundir muito grade curricular. Ah, não, vamos deixar. Aqui já dá para você entender que não se fala o quê? Para todo mundo igual, não é LDB. O mínimo, esse mínimo tem que ser igual para todo mundo, tá? A grade inteira não. É garantir o ensino de conhecimentos científicos para a superação dos conhecimentos do senso comum. Superação dos conhecimentos. Nunca vai ter uma coisa superior ao outro conhecimento, tá? Aqui é como se aqui estivesse falando que garantir o ensino do conhecimento científico, falando que o científico é melhor, é uma qualidade superior ao senso comum. Não, não tem isso. O aluno precisa tanto dos conhecimentos do senso comum quanto do conhecimento científico para fazer a sua formação, tá? Não pode excluir um para fazer o outro. E tudo que você estiver estudando, qualquer parte de direito que tiver no seu concurso, direito administrativo, constitucional, não sei como é que está o seu edital. Se falar que um direito é maior do que o outro, um direito passa o outro, ou você tem que fazer esse direito, você tem que excluir um direito porque o outro é mais importante, sempre vai estar errado. Tá? E no conhecimento que é a mesma coisa. Um conhecimento não vai ser mais importante que o outro. Ambos são importantes. Ambos precisam se agrupar para fazer a formação do aluno. Então só sobrou aqui a letra B como gabarito. É assim que você vai passar no concurso público, tá? E antes de a gente continuar, eu só quero falar para vocês. Eu vou começar uma turma agora nova sobre LDB, tá? Questão de múltipla escolha. Múltiplas escolhas de diversas bancas, tá? Vou focar nas bancas que estiverem de tal, que eu sei que a FCC abriu agora, eu não sei qual que é o de Minas ainda, eu acho que é IADES que será da Bahia. Então, eu vou pegar essas bancas que estão saindo e vou vou comentar várias questões no curso e vou deixar o link logo aqui embaixo. Quem se interessar, a partir do mês que vem, abriremos nossa turma sobre a LDB. Tá ok? Que interessar nessa matéria e querer gabaritar na hora da sua prova. Vamos para a próxima questão então. Lembrando, na descrição do vídeo que vai estar aqui o link para acessar nosso curso. E outras matérias da área de educação também, não é só LDB não, tá gente? Falando LDB porque é o tema do vídeo de hoje. Assim que eu terminar a LDB, eu vou começar outras matérias e outros, tá? Vamos lá. Sobre a educação dirigida às comunidades indígenas, dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 1996 que compete ao órgão federal responsável pela política indigenista criar e manter programas de educação escolar indígenas, compatibilizando as diretrizes gerais da lei às particularidades culturais de cada comunidade. Vamos lá, nessa letra A aqui, essa última questão aqui é um pouco mais complexa, mas também, olha só, caiu para defensor público, tá? Questões para defensores públicos, geralmente tem mais texto com esse aqui. Eu não acredito que vai ser uma questão cheia de texto, igual essa aqui, na hora dessa prova não, tá? Mas eu resolvi pegar uma questão difícil assim, que eu não encontrei tantas questões da FCC. E também para a gente ver como seria caso você colocasse uma questãozinha dessa difícil. Geralmente vai ser que nem as outras, com frases menores em cada alternativa. E também mais fácil a gente encontrar o erro. Por quê? Aqui colocou compete ao órgão federal responsável. Não. Veja que está na lei. Artigo 78 da nossa LDB. Estou deixando aqui em cima para vocês. Ó. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para ofertar a educação escolar bilíngue intercultural aos povos indígenas. Então, compete a quem? Ao Sistema de Ensino da União. Aqui falou, compete ao órgão federal.
Tá vendo? É mais difícil. Quando você pega questões assim de defensor público, essas coisas, desse tipo de questão, você vai encontrar vários lá no site de questões. Mas eu não aconselho você estudar com esse tipo de questões, tá? Porque é uma coisa para defensor público. O objetivo do defensor público é diferente do objetivo do professor, é diferente do objetivo do pedagogo. Então, um concurso feito para defensor público, quem fez a prova já fez pensando na carreira do defensor público. Quem faz a prova professor, está pensando na carreira do professor. Por isso essas questões aqui são um pouco mais complicadas de entender, tá? Por isso eu estou trazendo a lei para mostrar para vocês onde está a resposta. Letra B. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Já viu na letra A, lá no artigo 76, que a educação será bilíngue para os índios. Então a letra B está certa. Letra C. A educação indígena é uma modalidade de ensino não escolar. Não. Se falou educação, se ela é formal, se está abrangindo para a LDB, ela não pode ser não escolar, ela tem que ser escolar. A gente já viu, a LDB regulariza educação formal, educação nas escolas. Se a educação do índio está lá prevista na LDB, a educação é formal. Por isso a letra C está errada. Então, com uma palavrinha, também tem um monte de texto, mas achei uma palavrinha que eu já posso eliminar a letra C. Letra D. Seguindo as diretrizes da inclusão, integração e a não discriminação, deve ser fomentado o compartilhamento de espaços educacionais comuns entre estudantes indígenas e não indígenas, sem prejuízo da atenção especializada às necessidades particulares desses últimos. Veja o errinho lá no finalzinho da questão. Estou falando lá, sem prejuízo da atenção especializada às necessidades particulares desses últimos. Mas quem que são os últimos? Os últimos lá são não indígenas. O não indígena precisa de atenção especializada? É o índio que precisa. Ele tem necessidades particulares? Não, o índio que tem uma necessidade particular que é diferente do resto do Brasil. Esse é o erro da questão, tá vendo? Quem precisa de necessidade é os índios. Eles que precisam de um ensino bilíngue, eles precisam, tá vendo? Coisa que a gente pode pegar aqui, quem lê correndo aqui, acha que está falando do índio. Mas tem que olhar ali. Sem prejuízo, atenção especializada desses últimos. Desses últimos deixou a letra D errada. Letra E. Fica dispensada a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa. Não, já viu que a educação é bilíngue. Coloca até mais um artigo aqui para vocês aqui em cima. Ó. Artigo 35. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos de ensino médio. Assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Tá vendo? Outro artigo falando que é bilíngue, é português e a língua materna. Então, fica dispensada essa obrigatoriedade no ensino de língua portuguesa, está errado. O que você tem que guardar para o índio? É bilíngue, é uma educação formal e o órgão é Sistema de Ensino da União. Eu trouxe essa questão da banca FCC, que é mais complicada, porém tem vários gatilhos aqui que ela pode fazer uma questão mais simples utilizando esses mesmos gatilhos. Voltando à FCC, pode perguntar de novo e falar que a educação não é formal, que a educação não precisa da língua portuguesa, que a educação não é bilíngue, ou até mesmo falar que a educação é trilíngue. Tá? Então, o que já caiu dessas palavrinhas? Com certeza vai continuar repetindo. FCC sempre repete as mesmas coisinhas. Tá? Combinado? Deu para entender? Estão gostando da aula? Se gostou, vai deixando o like e vai assistindo esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para vocês. São vídeos voltados para o seu concurso, para a sua Secretaria de Educação. Então aqui no canal tem vários vídeos voltados para secretarias de educações. Tá? Então, meu nome é Jadel Pereira, sou servidor público da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Estou aqui para ajudar você a chegar na sua aprovação. Vai firme, vai forte, que eu tenho certeza que você é capaz de passar no concurso público, tá? Não perca a fé.